Este candidato ao Prémio Healthcare Excellence, com a denominação Cirurgia de Ambulatório e Hospitalização Domiciliária em doentes em idade geriátrica com cancro de mama, submetido pelo Centro Hospitalar Universitário São João. Queria também cumprimentar todos os proponentes das apresentações anteriores, das quais gostei muito, e aproveitar o facto de ser o último, para assim posso cumprimentar todos. O nosso projeto deriva de algumas evoluções que têm havido ultimamente. Começo por vos mostrar o notável lugar de Portugal, em que, relativamente à esperança de vida à nascença, nós nos últimos 80 anos aumentámos quase 31 anos, mais 14 anos desde 1970. E a consequência lógica deste aumento da esperança de vida, ali à vossa esquerda podem ver o aumento da esperança de vida aos 65 anos, que passou de 1971 de 13 anos e meio para 2015, 19 anos, ou seja, um aumento de 6 anos. E como dizia, o aumento da esperança de vida condicionou um significativo aumento da população idosa residente em Portugal, que passou de pouco mais de 500 mil com mais de 70 anos em 1971 para 1.700.000 em 2020, ou seja, um aumento superior a 3 vezes. E se repararmos nesta última coluna, na faixa etária com 85 ou mais anos, passamos de 44.500 para 328.000, mais 7 vezes. Por outro lado, olhando para a última publicação do Registro Oncológico Nacional, publicado em janeiro deste ano, referente aos novos casos de cancro diagnosticados em Portugal no ano de 2018, é bem evidente que o aumento da incidência de cancro ocorre, sobretudo, a partir dos 60, 65 anos. Ou seja, o cancro é uma doença do envelhecimento ou, dito de outra forma, o avançar da idade é o principal fator de risco para vir a ter cancro. E se repararmos neste gráfico, há uma ligeira incidência, uma maior incidência nos homens do que nas mulheres, mas se repararmos na faixa com mais de 75 anos, a percentagem é exatamente igual, 31%. Ou seja, quase um terço dos cancros são diagnosticados depois dos 75 anos. Isso também se verifica na minha área, na mama, em que dos 7.437 novos casos diagnosticados em 2018, 29,1% ocorreram depois dos 70 anos. Nesta publicação, apresentada no Congresso Europeu de Oncologia no mês passado, por um grupo ligado à Comissão Europeia, é feita uma projeção da evolução da incidência e da mortalidade por cancro nos próximos 20 anos. E os números são significativos. Isto desformatou um bocadinho, há um aumento da incidência de mais 21,4% e um aumento da mortalidade de mais 32%. Procurei, com estes 4 slides, mostrar-vos a realidade que nós já sentimos no nosso dia-a-dia no Centro de Mama. E também vos procuro sensibilizar com números que penso que são importantes no planeamento das políticas de saúde. O impacto institucional de termos ganho o concurso 60 anos Novas Ideias, comemorativo dos 60 anos do Hospital de São João, permitiu uma mudança de paradigma na abordagem do doente oncológico com idade geriátrica. Muito resumidamente, o nosso programa PGA maior que 70 começa por um rastreio da fragilidade, um conceito crucial em geriatria. Se a identificarmos, é necessária uma avaliação geriátrica global e é fundamental um suporte individualizado ao doente para definir o melhor tratamento oncológico, que pode ser, num limite bem fundamentado, dado a propor. Fomos encarregues de constituir uma nova equipe multi- e interdisciplinar e pô-la a funcionar na prática clínica. Conseguimos-lo fazer sem nenhum aumento de custos. E começámos esta avaliação geriátrica precisamente nas nossas doentes com cancro da mama. Foi toda esta panóplia que nos levou a ter esta ideia
e a avançar com este projeto. Muitas vezes, quando propomos uma cirurgia a uma doente idosa, ela recusa, ela põe limitações e nós tínhamos que desmistificar e propor soluções. Simultaneamente, a pandemia foi uma oportunidade para nós. A grande limitação que tivemos na disponibilidade do bloco operatório fez-nos inovar no centro de mama e propor superiormente operarmos as nossas doenças oncológicas em regime de ambulatório, no serviço de cirurgia de ambulatório que tinha sido encerrado por não ser prioritário. E a segurança que obtivemos ao operar essas doentes, que vos mostro neste slide, de um trabalho que vai ser apresentado na próxima semana no Congresso Nacional de Senologia, deu-nos o mote para o propor também às doentes mais idosas. O nosso objetivo foi ir um pouco mais além. Sabíamos do limite cronológico, 80 anos, para as doentes serem operadas em regime de ambulatório, mas, como vos disse, muitas vezes elas recusavam, com medo do internamento, com medo da anestesia, com medo da dor. E isso fez-nos pensar nesta solução e, surpreendentemente, as doentes, ou talvez não, surpreendentemente, as doentes aceitaram muito bem a possibilidade de serem operadas e irem para casa no mesmo dia. Este foi o nosso principal objetivo, foi ir além do limite cronológico, 80 anos. Todos os outros, nomeadamente o aumento da ambulatorização e a redução de custos hospitalares, são inerentes e complementares ao principal. Quando propusemos esta solução, tivemos o apoio inexcedível dos profissionais do Serviço de Cirurgia de Ambulatório e do Serviço de Hospitalização Domiciliária. Para que o projeto fosse execuível na prática clínica, nós tivemos que interligar 3 pontos que consideramos fundamentais. O primeiro foi uma criteriosa seleção das nossas doentes. E a parte mais fácil foi precisamente a sua aderência. Segundo, uma avaliação criteriosa da adequabilidade, da existência e da adequabilidade de um cuidador. E aqui uma palavra muito importante para a nossa assistente social e para as enfermeiras do Serviço de Cirurgia de Ambulatório e do Serviço de Hospitalização Domiciliária. Finalmente, foi necessário assegurar a segurança clínica e assegurar isso à doente, à família, a toda a equipe profissional envolvida no ato operatório, e para isso foi fundamental a experiência do Serviço de Cirurgia do Serviço de Hospitalização Domiciliária após a alta da doente. Criámos um fluxograma que envolvia vários profissionais de vários serviços hospitalares. Tudo começava no centro de mama, em que, quando da comunicação do diagnóstico e da proposta terapêutica, era ponderada a avaliação da ferramenta de rastreio de fragilidade G8 e era avaliada a possibilidade da cirurgia ser feita em regime de ambulatório. Nomeadamente, verificarmos se a doente estava receptiva a essa ideia. Se sim, criámos no nosso programa PGA 70 toda uma avaliação sequencial que era feita por uma série de profissionais numa única manhã para a doente. Tudo começava com as nossas enfermeiras no centro de mama, que fazem com a doente ainda em jejum a colheita do estudo pré-operatório, conseguem no mesmo dia articular a realização do eletrocardiograma e do raio-x de tórax, fazem a colheita de sinais vitais e de dados antropométricos. A seguir, a um pequeno almoço em que contamos com a ajuda do Serviço de Voluntariado do Hospital de São João, é feita uma avaliação funcional por um enfermeiro de reabilitação e a avaliação social pela nossa assistente social. A seguir, um ponto importante que é a chamada avaliação geriátrica global,
que é feita uma aplicação de uma série de escalas em que são avaliados múltiplos domínios, que é feita pelo Dr. Paulo Almeida, um jovem internista já com a competência em geriatria pela Ordem dos Médicos, bem como uma consulta de anestesia feita pela professora Joana Mourão. No fim da manhã, reunimos para tomar uma decisão final. Obrigado. Nesse momento, decidimos se é necessário proceder ou promover alguma pré-habilitação a essa doente e se ela é candidata ao programa de ambulatorização. Se o for, são convocadas as enfermeiras do Serviço de Cirurgia de Ambulatório e do Serviço de Hospitalização Domiciliária, que vêm até ao centro de mama fazer o ensino específico da metodologia que vamos seguir. Ou seja, a doente é operada e, normalmente, sempre ao primeiro tempo da manhã para ter um recobro anestésico suficiente e, quando se decide a alta, a doente vai para casa com uma monitorização remota ao cuidado do Serviço de Hospitalização Domiciliária, que na sua rotina inclui 2 visitas domiciliárias por dia. Tempo. Estou a terminar. Gostava de terminar com alguns dados e dizer-vos que desde abril já ponderamos cirurgia de ambulatório em 40 doentes com mais de 80 anos, e é só dessas que estamos a falar. Dizer-vos que destas 40, 15 não reuniam condições para serem operadas em ambulatório, por vários motivos, quer clínicos, por exemplo, fazerem hemodiálise ou usarem um BIPAP, outras, em 4, por não terem condições sociais, ou seja, não havia um cuidador que lhes pudesse dar apoio no domicílio. Temos neste momento 2 doentes num programa de pré-habilitação e que serão candidatas à cirurgia de ambulatório, e temos o nosso problema por um excesso de procura, temos 12 doentes que ainda não foram avaliadas. A terminar, gostava de vos mostrar este quadro. Já operámos desde abril, ou seja, 6 meses, não contando com o mês de agosto, em que a cirurgia de ambulatório esteve bastante tempo fechada, já operámos 8 doentes. Podíamos tirar várias ilações deste quadro. A mais importante é que não foi uma cirurgia menor, foi feita a cirurgia que estava indicada, exatamente igual como se a doente tivesse sido operada no bloco operatório central em regime de internamento. Só uma doente foi operada com anestesia local, precisamente a mais idosa. Não tivemos uma morbilidade muito significativa e o mais importante deste quadro é esta coluna, em que reflete a elevada satisfação das doentes e das suas famílias com a nossa proposta. Termino falando-vos de algumas ambições que ainda temos no hospital com o nosso projeto e não podia deixar de aproveitar este fórum para vos fazer um desafio no investimento de uma nova arquitetura hospitalar mais adequada e mais amigável para o doente idoso. Muito obrigado. O projeto reflete aquilo que hoje os profissionais designam de medicina de proximidade, não? E proximidade não é só a proximidade geográfica em relação ao doente, é também a proximidade dos nossos processos de trabalho, que é aquilo que o doutor evidencia no seu trabalho e particularmente na ligação da cirurgia do ambulatório com a estação domiciliária. A única minha questão é que, se puder elaborar um pouquinho mais, como é que depois faz a ligação com a equipa da estação domiciliária, portanto, a doente tem alta não, se vai para internamento domiciliário, não tem alta, do ponto de vista da ACSS, é uma transferência, não é? Até por questões de financiamento, não é? Mas isso reduziu consideravelmente a demora média da cirurgia da mama, transferindo as doentes para casa, face ao que acontecia anteriormente pelos processos convencionais? Pôs-me várias questões. Eu devia ter falado sem máscara, que assim estou melhor. Nós temos uma boa capacidade de resposta na cirurgia de mama, lá no Centro de Mama, no Hospital de São João. O que aqui ganhamos foi, sobretudo,
uma alternativa, uma proposta alternativa e um desmistificar de um procedimento cirúrgico do qual muitas vezes as doentes têm medo. Ou seja, é fácil eu propor a uma doente que vai embora para o próprio dia, estamos a falar de doentes idosas, doentes com mais de 80 anos, e a comparação que elas fazem diz, então é como quando fui operado às cataratas. Ok? E isso é muito bom para as doentes. O facto da doente não ficar internada, estamos a entrar numa área muito complexa, que é a prevenção do delírio. Uma das coisas que eu constatei ao longo dos anos, porque já há algum tempo que tenho-me dedicado às doentes em idade geriátrica e que me preocupava muito, era ter operado uma doente em regime de internamento, correu tudo bem e no dia seguinte a doente está completamente confusa, está de gatas em cima da cama, não sabe onde é que está. Isso é terrível. E a melhor maneira de prevenir esse delírio, essa confusão cognitiva, é manter a doente no seu ambiente habitual, junto dos seus. E, portanto, há que desmistificar a cirurgia de ambulatório e a única mais-valia deste nosso trabalho foi precisamente agregar à cirurgia de ambulatório o excelente apoio que o Serviço de Hospitalização Domiciliária nos deu. Claro que isso causou confusões a nível da gestão hospitalar, porque de facto a doente não tem uma alta do Serviço de Cirurgia de Ambulatório e é admitida no Serviço de Hospitalização Domiciliária. Mas os nossos gestores resolveram o problema e penso que não vai haver nenhuma penalização para o hospital. E isto foram as próprias doentes a quererem esta solução, não é? E nisso tem sido uma experiência muito agradável. E, simultaneamente, associarmos uma coisa que não tem sido promovida em Portugal, que é a avaliação geriátrica. Nós cada vez nos preocupamos mais com exames de imagem, com marcadores e muitas vezes com as tais consultas não presenciais e muitas vezes esquecemos-nos de falar com o doente, de olhar para o doente e ter uma capacidade precisa de fazer uma avaliação do benefício que aquele doente vai ter com uma determinada medicação ou com uma determinada intervenção cirúrgica. Obrigado. Obrigado, El.